Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter como nosso convidado, né? Agradeço muito por ter aceito o convite, o Luiz Farias, advogado, empreendedor e diretor do BNI, Business International Network. Network. Isso. Aí ele vai falar muito sobre network, sobre a advocacia, né? A nova advocacia na qual ele atua. Ele tem uma performance fantástica, né? Ele usa toda a tecnologia, o aspecto humano, né? E o BNI também traz muito assim. Eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Luiz no momento em que que eu coordenava o projeto Geração de Vencedores, que era um projeto que visava apoiar e incentivar jovens líderes para que tivessem sucesso, maiores possibilidades de sucesso no mercado. E eu sou muito grato ao Luiz, porque ele deu muito apoio, ele fazia as palestras voluntariamente, conseguiu muitos eventos em que os jovens puderam participar gratuitamente, né? Ele incentivava muitos outros demais líderes do BNI a patrocinarem a nossa causa, né? De fato, ele abraçou a nossa causa e eu só tenho a agradecê-lo por isso, uma pessoa fantástica, tanto no aspecto pessoal como profissional, tá? E eu passo a palavra para o Luiz Farias, para suas considerações iniciais, tá? E também para falar quem é o Luiz Farias hoje. Nelson, muito obrigado pelo convite, ao seu público estar me recebendo aqui na sua casa, TanumaCast. Quando eu fiquei sabendo que você desenvolveu esse podcast, eu falei, não poderia ter pessoa melhor para desenvolver isso aqui na nossa região. Nelson, quem que é o Luiz Farias hoje? Luiz Farias, eu coloco que hoje estou sendo advogado, mas eu percebi que a profissão é uma mera classificação. Mas em si, sou filho de Luiz Farias, filho de Ana Maria, irmão da Luciana Farias, todo mundo é da área do direito. Então, quando eu nasci no dia 11 de agosto, dia dos advogados, dia dos estudantes, dia do garçom, meu pai ali decretou, vai ser advogado também. Todas as conversas em casa eram em torno do direito. Então, minha mãe iniciou a carreira jurídica, meu pai era gerente da Caixa Econômica, trabalhava lá interno na Caixa Econômica, e nisso ajudou muito minha mãe no estudo, meu pai era economista, acabou depois fazendo faculdade de Direito e se aposentou na Caixa Econômica Federal. Meu pai sempre foi muito o CLT, empreendedorismo zero pro meu pai. Ele é sempre daquilo, o dinheiro não dá aviso, sempre lá em casa foi assim. E isso é uma marra que eu tenho, reconheço, e todo dia eu busco melhorar em cima disso. Buscando melhorar em cima disso, eu comecei a estudar um pouquinho mais a questão de empreendedorismo. O primeiro ponto que eu percebi da questão do empreendedorismo era que eu precisava melhorar como pessoa. Então, como que foi a minha jornada, Nelson? Sempre tive excelentes condições de estudos, tudo isso. Estudei aqui no Batista Renzi, Marques Figueira. Depois, no ensino médio, eu fiz Presidente Vargas em Mogi das Cruzes. Porém, o meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz no Objetivo. Consegui uma bolsa e fiz no Objetivo. Faculdade, eu cursei na Brás Cubas. Saí da faculdade, Nelson, tinha uma dificuldade tremenda de falar em público. Eu tinha um grande amigo aqui na cidade, amigo da família, que desenvolvia um marketing. Esse marketing fazia o quê? Divulgava cursos de informática dentro das escolas. Pedi uma oportunidade. Eu falo que o primeiro ano eu comi o pão que o diabo amassou. Por quê? Eu não sabia falar em público, me colocava em situação de viajar pelo país inteiro para conseguir dar essas palestras dentro das escolas, para conseguir captar matrículas. E era difícil, não tinha retorno. E ali eu comecei a aprender. 3 anos e meio eu falo que aprendi a falar em público. Terminando isso, de aprender a falar em público, consegui me desenvolver, então uma das dificuldades que eu tive, consegui ali superar. Já era advogado, já tinha passado no AB, comecei a tocar meu escritório. Minha irmã tinha um escritório que já estava desenvolvendo muito bem na área previdenciária. A área previdenciária estava totalmente ligada à área do direito trabalhista. Comecei no direito trabalhista advogando para o lado dos empregados. Advoguei bastante tempo pelo lado dos empregados e tive contato com o BNI. Ainda estava na formação na região, isso tem quase 11 anos, lá em Mogi das Cruzes. Participei da formação de um grupo em Mogi das Cruzes, mas eu não pude participar daquela equipe porque tinha exclusividade de segmento, até que deu a oportunidade de eu participar de uma segunda formação.
Mas no meio do caminho dessa segunda formação, eu passei por um treinamento do Sebrae chamado Empretec. O Empretec é um treinamento ligado a comportamentos empreendedores, desenvolvido pela ONU, e lá eu fiz um bom grupo de amigos, saí com esse grupo de amigos, encontrei o Paulo Corsi, nosso diretor executivo, dono da franquia aqui na nossa região, e ajudei a desenvolver a segunda equipe da nossa região, Beni Smart, que inclusive completou 9 anos agora no dia 25/11. Que legal, parabéns. E ali ajudei a formar tudo aquilo, porém eu tinha vontade de desenvolver uma equipe na região. E com isso a gente conseguiu desenvolver a terceira equipe da região, que foi o Beni Infinity. Foi a equipe formada mais rápida no Brasil. Foram apenas 2 reuniões e a gente conseguiu formar. Nelson, foram quase 400 pessoas que a gente colocou no Bunkyo de Suzano, 6h30 da manhã, quando a gente formou. Foi um evento bem legal. Parabéns, muito bom. Ô Luiz, e qual era o seu sonho de infância? O que você projetava na infância, entre os 7 e 10 anos, quando começa as crianças costumam ter uns sonhos, às vezes são oníricos, mas às vezes são sonhos efetivos que acabam se concretizando. O que você projetava para você? Lógico que seu pai, como você disse, seu pai dizia para você, olha, a advocacia, você via que a advocacia era um ramo promissor, mas você já pensou em fazer outra coisa? O que você pretendia, assim, internamente, assim, Quando criança, Nelson, eu brincava muito... Eu não li os livros, eu brincava com o livro. Entendi. Tinha meus 6, 7 anos, meu pai era ficcionado por biblioteca, tudo isso, então a gente tinha muito livro lá em casa. Legal. A sala de casa era grande, eu fazia shopping com os livros. Já começava a vender. Começava a mexer ali. Não, eu gostava da construção. Eu sou apaixonado pela construção. Entendi. Um pouquinho mais pra frente eu vou contar até um caso aí. Tá. Eu sou apaixonado pela construção. Sim, que legal. Então eu comecei gostei muito. Uhum. E com meus 14 anos de idade, eu acompanhei desde o início uma fundação de uma construção de uma casa. Sério? Ficava todo dia numa construção, que é a casa que meus pais moram atualmente. Entendi. Então, acompanhei desde o início. Então, eu tive como meu sonho muito a área ligada à área da construção. E você ajudava na construção lá também? Ajudava na construção, fazendo um pouquinho de bagunça. Fazendo um pouquinho de bagunça, ajudava sim. Atrapalhava um pouco. Atrapalhava um pouco, mas era aquilo. Hoje, se precisar de qualquer coisa dentro da casa, eu sei onde passa um fio. É aquilo, porque acompanhei. Entendi. E isso me ajudou muito porque hoje minha principal área de atuação é na área da construção civil. Olha, então, sério? meus principais clientes são da área da construção civil. Entendi. Hoje, o meu maior cliente é da área da construção civil. Entendi. E o que eu gosto, eu não preciso atuar na área da construção civil, eu construindo. Eu estou junto à construção civil, auxiliando os empresários, que hoje eu atuo somente 99% para empresa ligado à área da construção civil. Então, assim, advogo nas mais diversas áreas, civil, um pouco de direito imobiliário, direito do consumidor, faço um pouco as determinadas áreas. Direito trabalhista empresarial, atuo em diversos ramos, porém minha principal área de segmentação é na área da construção civil. Hoje é na construção civil. Na construção civil. Entendo realmente o que acontece na construção civil, sei das particularidades, sei do mercado, e quanto mais a gente entende o mercado, quanto mais a gente entende as particularidades, melhor advogado eu me torno dentro desse segmento. Então, preferi me segmentar dentro da trabalhista empresarial, com nicho mesmo ligado à parte da construção civil. Maravilha, maravilha. Ô, Luiz, eu me lembro de alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente ter conversado e que você falava desse desafio que você teve no primeiro trabalho, que era a divulgação de cursos, né? Enfim, e você viajava para o Brasil todo, né? E você contou até uns momentos difíceis, mas assim, pitorescos. Conta um caso aí que você passou os perrengues. Teve alguns perrengues lá? Vou contar um caso legal. Um caso muito legal foi, a gente estava numa cidade no interior do Piauí, se não me engano, não, interior de Tocantins. Tocantins, interior de Tocantins. Agora eu não lembro se era um bairro ali, que seja. Era nessa cidade, o que acabou acontecendo? A gente tinha uma necessidade de fazer um local de atendimento. Porque como que era a rotina? Eu chegava segunda-feira na nossa sede, aqui em Suzano era determinado uma cidade que a gente teria que ir. E me determinaram que eu deveria subir para o Nordeste. Entendi. Peguei meu carro, junto com outro divulgador, e fomos para o Nordeste. A gente já estava na 4ª, 5ª semana longe de casa, desenvolvendo o trabalho por lá, e deram para a gente uma cidade que era muito pequena. Geralmente a gente fazia os locais de atendimento dentro das escolas. O que é o local de atendimento?
A dinâmica era, eu falava com os alunos, esses alunos recebiam ali uma bolsa de estudo dentro de uma escola de ensino de cursos livres dentro da cidade e depois eu tinha que fazer os pais assinarem um contrato. Entendi. Tudo existia, tudo acontecia tudo. Porém, no particular, nessa cidade, tinha acontecido alguns problemas que foram divulgadores que não existiam escola. Ah, entendi. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a gente não tinha local de atendimento, porque ninguém queria abrir local de atendimento, porque achavam que era uma nova fraude que estava chegando na cidade. Entendi. Mas algo que acabou me ajudando. Naquela época eu já era advogado. Sim. Então, eu consegui o local de atendimento, inclusive foi no Cine, que é um sistema integrado de empregos, Entendi. que a gente conseguiu fazer o atendimento lá, pelo fato de ser advogado. Então, eu falo que a carreira jurídica minha me ajudou muito nisso, porque ele dava credibilidade para aquilo que eu estava vendendo. E eu confiava naquilo que eu estava vendendo porque a escola realmente existia. O pai pagava para o filho ter uma qualificação. Hoje em dia mudou muito. Poucas crianças hoje vão num curso de informática. Entendi. Porém, a gente está falando isso há cerca de 15, 16 anos atrás. Entendi. Onde a informática, a criança tinha necessidade de estar na frente do computador aprendendo. Verdade. Então eu falo que um detalhe interessante dessa história qual foi? De não ter nada, o fato de ser advogado, ter conseguido uma transformação dentro daquela cidade. E eu lembro que a gente conseguiu fazer um número de matrícula bem expressivo. Foi quase 2.000 matrículas que a gente fez Caramba. naquela cidade. Eu lembro que a escola teve que até abrir uma nova unidade para estar recepcionando os alunos. Que eram basicamente curso de informática. Curso de informática, cursos entendi. livres. Curso Então, livre. desde para o pai que quisesse fazer uma administração, contabilidade, noções de contabilidade ele poderia fazer, até para criança lá de 6, 7 anos de idade que quisesse fazer uma informática básica, ele entendi. teria acesso. Entendi. Bacana, Quer dizer, muito foi bom. um fato legal. Uma época muito boa, né? Ah, da sua não, vida, conhecemos muito. Foram Empreendedorismo. 3 anos e meio viajando pelo país, aprendendo culturas, conhecendo cidades. Ali realmente saindo da zona de conforto para estar em cima disso. Aguçou mais o seu espírito empreendedor. Né? Ali que eu fui perceber que a necessidade que a gente tinha de qualificar, Nelson. Entendi. Mais ainda, necessidade de qualificar. Você via muita dificuldade de qualificação geral nas regiões que você ia? A carência é muito grande. Mas é mais financeira, de oportunidade? Carência do quê? Começa a ser cultural. A pessoa não tem oportunidade de ter acesso à cultura. Entendi. Hoje, a pessoa consegue ver a cultura através de um celular, tudo bem. Porém, o que acaba acontecendo? Quando a gente está falando há 15 anos atrás, a gente não tinha um celular tão fácil, hoje todo mundo com celular. Verdade. A internet também era muito precária, né? Não tinha internet. Em cidades que a gente ia, não tinha internet para conseguir. internet. Não tinha para conseguir fazer os nossos próprios serviços, não tinha nada disso. Então, a cultura ali era muito difícil. A educação, sempre tem a educação. Sim. Porém, a gente via a educação de uma maneira bem precária. Entendi. Onde teve escolas que eu fui, onde o telhado, não tinha telhado, era a lona para que as crianças não ficassem tomando sol na cabeça para estar estudando. Então, o precário é muito grande. E claro, também já fui para cidades onde você tinha televisão, internet mesmo, já dentro da escola, mesmo que fosse ainda difícil, a internet já tinha alguns grandes polos. Então, o que eu percebia? Quando a gente pega uma cidade com baixo desenvolvimento, tudo aquilo, a dificuldade que aquela pessoa tinha frente a uma pessoa que está num grande centro. Entendi. Então, você acha que é uma concorrência até desleal? Totalmente desleal. Totalmente desleal. Então, quando a gente vê um jovem, às vezes, de uma periferia, quando a gente vê um jovem do interior conseguindo desenvolver de uma maneira que ultrapassa pessoas de grande centro, a dificuldade dele foi 10 vezes mais. Imagino. 10 vezes mais. Imagino. Eu sou de um grande centro, eu posso falar que nunca tive problemática com relação à dificuldade, com relação ao ensino, tudo aquilo. Todo curso que eu quis fazer, consegui fazer. Sim. Tudo aquilo que eu quis fazer, consegui fazer. Porém, quando a gente pega algumas situações onde crianças, jovens, querem ter oportunidade e não conseguem por falta de... Não tem na cidade. Não tem na cidade. Entendi. Às vezes algum curso, aí a gente tem uma dificuldade maior que tem um reflexo lá na frente. É verdade. O reflexo é infalível, né? É infalível. Não tem como, aparece. Luiz, e como é que foi a sua vida acadêmica? Quais foram os desafios? Como é que você passou essa fase de faculdade? A fase da faculdade, Nelson, foi uma fase muito, muito boa. Eu fazia faculdade pela manhã, à tarde fazia meu estágio.
A faculdade, eu consegui uma formação sem pegar nenhum exame, não sei o que é um ADP dentro da Sim, faculdade. que legal. Sempre fui um aluno muito afinco nos estudos. É aquilo, me dava a matéria, a gente devorava aquela matéria e fazia acontecer. Então, não era somente a nota para passar, era a nota sempre para tentar ser o melhor aluno dentro da aula. Maravilha. Então, mesmo desenvolvendo o estudo, também tinha o trabalho que, durante toda a faculdade, eu sempre trabalhei para desenvolver a aptidão com relação aos estudos, mas foi uma fase muito, muito tranquila. Não enfrentei dificuldade na prova do AB, não enfrentei dificuldade também na faculdade. Que bom. Agora, em relação à área, né? Porque atualmente você atua basicamente assim, o seu foco maior, enfim, a atividade em que você toma mais o seu tempo e a tua atenção é a parte trabalhista empresarial, né? Que o pessoal diz trabalhar para o reclamado, algo dessa natureza, né? Mas o que você já tinha assim desde a época da faculdade ou você foi levado? Não, fui levado. Na época da como é que foi? faculdade, eu era apaixonado pelo direito penal. Como quase todo mundo, Quase né? todo mundo. A gente trabalha com a liberdade da pessoa, porém, a primeira vez que eu precisei ter a prática do direito penal, não gostei. Eu estava defendendo uma pessoa que tinha roubado. Naquela época de toca-fita, sabe? Que você tinha que tirar ali. Estava defendendo uma pessoa que tinha ali. Disseram que ele tinha subtraído, né? Sim. Cometido ali um furto com rompimento de obstáculo, que é da janela que tinha sido quebrada, e eu tive o meu toca-fitas do meu carro roubado também. Furtado. Então o que acaba acontecendo? Eu meio que não consigo. Com raiva, né, do cara. Fiquei. Por mais que a gente ali advoga pelo direito da pessoa, eu não conseguia trabalhar com relação a isso. Entendi. Então eu percebi que não era uma área que era para mim. Entendi. Admiro demais os colegas que têm ali estômago para atuar nessa área. Tem que ter muito estômago, né? Admiro demais. É uma área difícil, é uma área complicada. Muito. Então eu percebi que essa área não era a área que eu gostaria de atuar. Entendi. E no escritório que eu estava trabalhando, que era o escritório da minha irmã, de direito previdenciário, estava ligado à área com os empregados. Sim. Atuei muito tempo pelos empregados, gostei muito de trabalhar com o lado dos reclamantes. Porém, eu comecei a ter contato com empresários no meio empresarial. Por quê? Eu era advogado, na faculdade eu nunca tive o contato com uma administração, com contabilidade. A gente não tem, a gente se forma sem saber como administrar um escritório. Sim. E comecei a me qualificar para ser um advogado dono de escritório de advocacia. Sim. E eu fui perceber diversos erros que eu cometia na minha forma de administração. Por quê? Era o achismo que eu tinha. Entendi. Eu achava que eu sabia contratar, achava que eu sabia gerenciar, achava que eu sabia fazer a questão financeira do meu escritório. Entendi. E comecei a buscar conhecimento em determinadas áreas. Sim. E passei a gostar dessas áreas. Entendi. Passando a gostar dessas áreas, eu percebi que eu estava mais do lado das empresas do que do lado dos empregados. Foi natural, né? Foi natural. Foi um Advogo caminho para natural. empregado hoje em dia? Advogo. Eu falo que eu preciso saber como que está indo o lado dos empregados para conseguir melhorar a advocacia das empresas. Então hoje eu falo que 10% dos meus clientes são ainda reclamantes, 90% são empresas. Entendi. Ô, Luiz, eu particularmente entendo que, embora seja professor do curso de Direito, né, na Unisuzano, não é nada contra a faculdade, porque isso aí são programas que já vêm do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, e também é uma coisa cultural da própria advocacia, né, que é só basicamente ensinar direito material, direito processual, leis, como andam os processos, a doutrina, que é aquele entendimento dos juristas famosos, e a jurisprudência, que são as decisões reiteradas do tribunal. Mas hoje é muito pouco incentivado ainda. Hoje já está mudando bastante. Mas eu mesmo tive muita dificuldade, porque agora, dia 29 agora, eu faço 30 anos, né, de advogado, e eu só aprendi isso, né? Não culpo os professores, eu aprendi bastante, me ajudou a passar no exame de ordem, só que depois eu tive que me virar. Porque, queira ou não, mesmo começando sozinho, a gente acaba se tornando necessariamente um empreendedor. Você tem que ser um empreendedor, senão o negócio não funciona. E há 30 anos atrás a concorrência era menor, hoje a concorrência é muito maior. O que você acha assim, que as faculdades precisariam se preocupar mais de criar assim, grades curriculares, né? Ou seja, matérias mais específicas que possam ter menos assim...
o estudante, quando ele sai ou quando ele começa a advogar, ter menos impacto assim, negativo, ficar menos assim, perdido. O que eu faço agora? Parece que a gente sai, pega a OAB, mas a maioria fica como se estivesse sem pai nem mãe, né? E agora, o que eu vou fazer? O que você acha, depois com a sua experiência e hoje já com um profissional assim, bem sucedido na advocacia? Nelson, não é somente direito. Não é só direito. Não, somente direito. Eu pego lá um dentista. Tava essa semana com um cliente. Se formou, montou consultório, porém, por falhas na contratação, por falhas na gestão, hoje está com um número bom de processos trabalhistas e a gente está tendo que administrar esse passivo trabalhista. Fechou o consultório e a gente está tendo que administrar o passivo trabalhista. Entendi. Se a gente pega ali outras áreas, um arquiteto também vai passar pela mesma dificuldade. Então, hoje, eu vejo que a faculdade ela ensina sim a pessoa a ser profissional, mas ela não ensina a ser um empresário, de maneira alguma. Então, o ser empresário vai depender mesmo das habilidades que ele tem e das habilidades que ele sabe que ele não tem para buscar o conhecimento. Então, acho que a faculdade, o que poderia passar é somar uma cadeira de, pelo menos, curso básico de administração, curso básico de contabilidade, para as faculdades que vamos supor gestão, para a faculdade vamos supor de odontologia, se a gente pegar outras diversas faculdades tem que ter noções de direito. Então, essa dentista em questão vendeu o consultório dentário. No consultório dentário, um contrato que acabou pegando da internet, que não se aplicava ao caso dela. Entendi. E o contrato, ele é um pedaço de papel até ser utilizado. Na hora que a gente foi pegar para... O valor dele está quando for precisar. Quando for precisar para ser utilizado. Na hora que agora pegou para ser utilizado, a responsabilidade trabalhista dos funcionários ficou tudo sobre o vendedor. O comprador não tinha nenhuma responsabilidade, foi diferente daquilo que ela tinha combinado. Porém, foi o que foi assinado. Então, quis economizar um pouquinho ali na contratação de advogado e acabou tendo essa problemática. O barato saiu caro, né, Luiz? Infelizmente, o barato saiu caro. Então, o que eu vejo? Hoje, quem está na faculdade, se fosse eu, faria um pouquinho diferente da minha época. Como você faria hoje? Eu teria me arriscado mais em escritórios maiores, teria me arriscado mais em escritórios diferentes daquilo que a gente está acostumado. Entendi. Por quê? Durante a faculdade, o maior número de horas trabalhadas foi na Caixa Econômica Federal. Um jurídico gigantesco. Entendi. Porém, lá dentro, não é uma realidade que a gente vai ter para o escritório da minha pessoa física. Entendi. Porque eu trabalhei numa determinada área e simplesmente Você fazia sempre aquilo? Sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. Eu não aprendi o que era um jurídico grande para uma forma de administração. Entendi. Então, eu nunca tive contato com um escritório que tivesse sócios. Então, quando eu tive que desenvolver sócios do meu escritório, quando eu tive que desenvolver contratação do meu escritório, foi pelo achismo. Entendi. E o achismo que eu precisei me qualificar para isso. Por quê? Eu nunca tinha contratado uma pessoa, Nelson. Então, daí a gente se vê com o escritório de advocacia, tem que contratar uma secretária. O RH, né? Você faz o RH. Eu sou o RH. Você é o RH. Daí eu tenho que ser o financeiro. Eu nunca Fluxo tinha fluxo de caixa, DRE, não sei o que é, não sabia o que era isso. Entendi. Daí eu tinha que fazer a gestão de tudo aquilo. Tem que liderar a equipe, Então, inspirar a equipe. Daí você tem que aprender a liderança. E tudo isso pode ser aprendido. Claro. Porém, eu fui perceber a necessidade disso depois com a vida, né? Mas no início da faculdade a gente tinha uma visão um pouco diferente, porque hoje em dia tem podcast como esse que a gente abre a cabeça. Abre a cabeça. Mas naquela época que eu fiz, não tinha celular, Imagina não tinha nada. Né? É verdade, não tinha nada. Não tinha como pesquisar. A gente assinava para poder ler jurisprudência, assinava. Uma revista lá que mandava uns recortes. Você é da época do recorte? Sou pegando recorte ainda. Meu Deus. Então, assim, todo o conteúdo que a gente tinha que buscar, não existia lá o Google para a gente fazer a pesquisa verdade. Em cima daquele assunto. Tinha uma internet muito básica na minha residência, mas não tinha conteúdo lá dentro. Entendi. A gente tinha que sentar a bunda na biblioteca para fazer estudo. Hoje em dia, fazer uma monografia tá a coisa mais fácil que tem. O chat ajuda, né? O chat ajuda. Mesmo se a gente não utilizar o chat, a gente consegue ter acesso a todas as doutrinas, né? Ali na nossa... alternando um livro real, com o outro. Quase, né? Alternando um livro com o outro. Na nossa época, a gente tinha que fazer o quê? Pegar o livro, depois ia lá, pegava outro livro, ia lá, pegava outro livro. Não tinha celular para tirar uma foto, tinha que tirar xerox. Para tirar xerox, no máximo que poderia ser era com 3 livros. Tinha que... a dificuldade era maior. Tinha que devolver um livro tinha que devolver um livro para pegar outro. Então, assim, a dificuldade era maior. Então, são aptidões que a gente acabou tendo que hoje em dia a pessoa não sabe o que é. Não sabe. Não sabe o que é.
Ô Luiz, você acha que ainda. Eu tinha mentalidade, eu fui educado e a minha cultura. Hoje mudei bastante, né? Tenho procurado me aprimorar, aperfeiçoar e acompanhar vocês, né? Mas você acha que ainda existe espaço em qualquer área, não só no direito, mas como você falou, odontologia, medicina, para o profissional liberal, aquele que ele fala, eu sou liberal como era antes, ou hoje ele tem que ter uma mentalidade de negócios? Tem que ter mentalidade de negócio, Nelson. Não tem como. Exceto, vamos supor, a pessoa tem uma família com muito dinheiro, ele simplesmente se forma ali em determinada área para administrar o próprio capital da família. Ali pode ser que dê muito certo. Porém, ele vai precisar de profissionais de outros setores para trazer para ele alguma base de experiência. Então, vamos supor, a família tem um grande patrimônio, ele se forma lá em direito imobiliário somente para fazer a gestão ali dos contratos do imóvel. Sim. Tudo bem, pode ser que dê certo, mas quantos casos disso vai acontecer? E mesmo assim ainda vai precisar de pessoas ao lado dele para ter competências que ele não tem para estar atuando. Hoje, para ter aquele sucesso da pessoa ser sozinho, fazer acontecer... Difícil, né? Difícil. Só pelo nome, né? Só pelo nome Só é difícil. Pela difícil. reputação. Ajuda, lógico. Ajuda, não. Eu falo em termos de reputação, é aquilo. Falar Nelson Tanuma aqui na região é uma coisa. Agora, se a gente chegar lá pro interior, falando, quem que é? Eu nunca ouvi falar. Quem que é? Né? Quantos anos para você construir a sua reputação que você teve aqui? Se você for em outra cidade, você vai conseguir construir? Não tenho dúvidas. Sim. Mas o tempo que vai levar. O tempo vai levar. O tempo que vai levar. E como você migrou aí? Como você passou pela pandemia? Porque os advogados, como todos os profissionais, inclusive acho que quem tinha lojas abertas de rua, por exemplo, né? Comércio, por exemplo, acho que sofreram até mais, né? Pessoal que trabalhava por conta, vai liberar esse transporte escolar e outras áreas que foram muito afetadas. Mas como que você superou e passou esses quase 3 anos aí de pandemia? E o que você mudou na sua forma de atuar para se adaptar aí para os novos tempos? Pandemia foi o período que a gente mais conquistou clientes. Não digo dinheiro. Entendi. Clientes, sim. Por quê? O meu cliente conquistado, ele não tinha dinheiro. Quase ninguém estava. Ninguém estava com dinheiro. Tem uma cliente que até hoje, ela me agradece. Tá pagando devagarzinho, mas tá pagando. Mas ela fala bem assim, Luiz, você foi um anjo que caiu do céu. Por quê? Sim. Eu tenho que demitir, não recebendo, ela tem uma escola. Eu tenho que demitir funcionários, ok. Depois a gente começou a utilizar os benefícios do governo, daí não podia mais demitir. Ela tem sem receita nenhuma, porque o curso dela precisava ser presencial. Tentou migrar para o curso online, não conseguiu. Então ali eu advoguei para ela, entre aspas, de graça durante todo esse período. Nossa. Esse foi um caso. Foi um dos e eu fui casos, começando a perceber, Nelson, no início da pandemia, que as pessoas mais precisavam era de informações. Entendi. Ali, a internet foi maravilhoso. E de acolhimento também, né? As Sim. pessoas estavam muito estressadas, muito... Mas o que eu mais consegui ajudar foi na parte de informações. Entendi. Trabalhista, você dormia e acordava, tinha uma modificação. Então, eu já era influente dentro do BNI. Então, já estava ali já com 6 anos de BNI atuando. Então, com isso, a gente começou a fazer lives para membros do BNI, porque os membros são empresários. BNI são empresários, estão lá dentro, cada um tem seu segmento, e no seu segmento faz acontecer. Esses empresários têm funcionários, eles precisavam saber o que precisava ser feito. Entendi. Então, eu e outros advogados do BNI, a gente fazia lives semanais, marcada para membros BNI, aberto para a comunidade, para ensinar o que poderia ser feito naquele momento. Quais eram as saídas jurídicas que a gente tinha. Teve também profissionais que falavam sobre gestão, teve pessoal de marketing que falava o que poderia ser feito. Perfeito. Mas no cunho jurídico foi isso. E o que a pandemia me ajudou? A demonstrar que eu não precisava de sede física. Entendi. Então, hoje a gente trabalha com uma equipe 100% online. 100%. Porém, a gente tem encontros presenciais. Igual hoje, a gente está com a nossa equipe lá em Alphaville, reunida, para que aconteça lá a integração, para que a gente consiga também derramar um pouco de cultura em cima dos funcionários. Entendi. Ter a cultura de maneira online é muito difícil, a cultura é dado pelo exemplo, a cultura é dado de maneira... Eu vejo que o presencial é muito... não se compara, mas a gente consegue de maneira online trazer melhores profissionais para dentro do escritório. Entendi. Por quê? Antigamente, com o escritório aqui em Suzano, para a gente conseguir contratar um bom profissional, além do custo, que vai ser normal, um bom profissional mesmo, às vezes ele queria estabelecer carreira para São Paulo.
Então a gente acabava concorrendo com grandes escritórios de São Paulo naquele bom profissional. Entendi. Hoje, a gente sendo um escritório nível Brasil, a gente consegue contratar profissional de qualquer canto do país atuando num escritório que hoje tem a sede lá em Alphaville. Maravilha, muito bom. Ô, Luiz, e qual foi a sua jornada, assim, a trajetória? O que te levou ao BNI? Como foi a sua iniciação, né? Digamos assim, como foi a sua jornada até hoje no BNI? Aliás, também fala um pouco o que é o BNI, né? Que a maioria das pessoas não conhece. O BNI é Business Network International, então é um grupo de network. Porém, a gente trabalha network de maneira sistemática. Entendi. Todo mundo fala que o cliente vem através do boca a boca. Mas qual maneira que ele trabalha esse boca a boca para fazer acontecer? Sim, entendi. Eu era um advogado que falava, não, meu cliente vem comigo porque conhece o Luiz, ele vem atrás do Luiz. Ok, mas como eu trabalho de maneira ativa nesse network? Entendi. Como que eu faço isso acontecer? Então, o BNI é uma metodologia onde a gente trabalha relacionamento e esse relacionamento é para expandir o fluxo de negócios dentro da sua empresa. Entendi. Basicamente é essa. A metodologia nossa, já consagrada já há 38 anos, veio dos Estados Unidos. Aqui na nossa região está há 11 anos. O grupo mais antigo em Mogi das Cruzes está há 10 anos, que é o BNI Prisma. E ali eu tive o primeiro contato. Nesse primeiro contato, acabei não podendo entrar naquela equipe, como eu disse, porque já tinha uma cadeira, porque a gente tem exclusividade de segmento em cada equipe. Entendi. E frente a isso, eu acabei desenvolvendo, junto com alguns colegas, o BNI Smart, que foi a segunda equipe, mas eu quis trazer para a região a terceira equipe, que foi BNI Infinity. Como eu falei, Entendi. foi a equipe que foi formada mais rápido no Brasil, apenas 2 reuniões. Perfeito. Lá dentro, eu tenho a cadeira de advocacia trabalhista empresarial. Eu só posso vender, só posso ter clientes do BNI ligado a esse meu segmento. Entendi. E lá dentro eu tenho desde cabeleireiro, eu tenho ali dentista, tenho pessoa que trabalha com marketing, filmagem, eu tenho pessoa que é fotógrafo, eu tenho mais diversos segmentos. Maravilha. E cada um tem a sua rede de contato. E nessas redes de contato, a gente tenta conduzir negócios de um cliente com outro. Entendi. Então a gente junta a necessidade de um cliente meu com uma solução que tem dentro da equipe. Entendi. E assim a gente faz acontecer. E a parte principal é de não ser indicações, não ser referências comissionadas. Se eu te passo um cliente, eu quero que você feche negócio, que você me agradeça. Luiz, muito obrigado por tantos R$1.000 e obrigado por negócio fechado. Porém, dentro de você vai ter, pô, o Luiz me ajudou, eu também preciso ajudar ele. Se todo mundo dentro da equipe tiver esse sentimento, os negócios vão acontecendo. Com certeza. E, Nelson, eu não gosto de acordar cedo. Não gosto. Porém, estou há 10 Quase anos. ninguém gosta. Não, dizem, não, acorda lá 20. Não, comigo não gosto. Porém, adulto faz aquilo que é necessário, né? E ponto não é final. só Criança quem faz. que gosta, né? Criança é aquilo que faz o que gosta. Então eu faço o que é necessário. E o BNI hoje é meu principal cliente. Mais de 90% dos meus clientes são que oriundos do maravilha. BNI. Maravilha. Ô, Luiz, e qual que é o espírito? Assim, o que você entendeu que é a cultura principal? É o Gives Gain? Como é que chama? Gives Gain. Gives Gain. O que você acha que faz assim as pessoas se manterem? Porque tem que ter um propósito, tem que ter uma cultura que ele se adapte, né? Mas o que te chamou a atenção e o que chama a atenção dos outros membros a continuarem se ajudando mutuamente? Eu gosto muito, Nelson. Não sou professor, mas eu gosto muito de ensinar. Eu gosto Entendi. muito de despertar ali para as pessoas insights para elas buscarem conhecimento. Então eu gosto de levar pessoas para palestra, eu gosto às vezes de trocar ideias relacionadas a experiências que eu tive. Então o BNI é uma oportunidade que eu tenho de ter contato com empresários, fugindo da minha rotina diária do escritório. Então ali eu tenho contato com pessoas dos mais diversos segmentos. Opa, Nelson, se quiser falar sobre papel de parede, sei falar sobre papel de parede. Entendi. Se quiser falar sobre mecânica automotiva, sei falar sobre mecânica automotiva. Entendi. Porque aprendi dentro da equipe. Entendi. Mas eu falo que o principal espírito que mantém a pessoa dentro do BNI, primeiro, é rentabilidade. Não, natural. Somente por valor, a pessoa pode ficar. Mas Pelo no momento, preço, né? mas no momento da renovação, a pessoa precisa ter colocado Entendi. dinheiro no bolso. Mas agora, o que me mantém mesmo lá dentro é isso ganhar contribuindo, Giver's Gain. É o valor. Né? Eu contribuo com a pessoa contribui comigo e com isso a gente consegue desenvolver de uma maneira muito melhor. E não, a gente não está falando somente de negócios.
E você acha, Luiz, que isso aí falta muito em outras áreas, ou até na advocacia? Eu percebo que a advocacia, os profissionais são muito isolados. Eu não tenho que julgar ninguém, talvez eu também seja um tanto quanto isolado, porque eu estou nessa cultura, mas me parece que fora do BNI, assim, comparando, você que consegue comparar, o que você vê de diferente entre a forma de atuar em grupo dos empresários que não são do BNI, ou os profissionais liberais e os Acho que que a são? parte principal, Nelson, não somos concorrentes. Tem mercado para Entendi. todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Eu vejo muito que poderia. Hoje, se eu quiser trocar ideia com um advogado para perguntar como está indo o negócio dele, às vezes a pessoa vai ficar com receio de falar sobre o negócio dele, porque fala, pô, o Luiz vai. Tem uma mentalidade que pode ser essa. Tem uma mentalidade que eu tem já não essa. vejo, né? Como você diz, você tem uma mentalidade pedagógica, de ensinar, de professor mesmo, né? Hoje. Porque não adianta, o conhecimento não adianta. Você acha que adianta guardar conhecimento, Luiz? Não, acho que quando a gente derrama o conhecimento, a gente aprende muito mais, Nelson. Sim, sim. Quando a gente derrama o conhecimento, a gente aprende muito mais. A gente não vai falar também os segredos do nosso negócio. Lógico, tem os... Tem ali os segredos do nosso negócio, o segredo do sucesso. Sim, sim. Aquela vírgula que a gente faz de diferente. O pulo do gato, O pulo do gato. Ali, só se você criar um curso e ele te pagar, né? Ali, mas hoje que eu falo que poderia ter um pouco mais, sim, mesmo para o jovem advogado, para o advogado que é um pouco mais antigo, desde para trazer tecnologia, poderia ter mais conversas relacionadas a empreendedorismo ligado na advocacia. Sim. Aqui na região, estamos começando bem, temos comissão de empreendedorismo, tudo isso está sendo desenvolvido, mas se a gente for perceber, Brasil, a gente já tem bastante curso ligado a isso, temos grandes feiras, então o profissional que não é acomodado, ele consegue sim ter conhecimento, buscar conhecimento. Mas agora, o network entre advogados, temos alguns grupos que eu desenvolvo mais para São Paulo, mas aqui na região, infelizmente, a gente não conseguiu tocar tão bem isso não. É verdade, é verdade. E quais as lembranças que você tem do projeto Geração de Vencedores, que ocorreu aí com mais ênfase entre 2014 e até 2016? Nelson, o Grupo Geração de Vencedores, eu falo que é um presente que você deu. Foi um padrinho nosso. Foi um presente que você deu para a cidade, tá certo? Ver os jovens ali se inspirando frente a isso era muito bom. Por quê? Que nem hoje. Eu vou numa palestra, naquela palestra eu não vou aprender, porém eu vou ter um insight. Verdade. E o que você trazia lá para o jovem era mais... Grandes palestrantes vieram, né? É mais do que insight. Você trazia ali o contato, a possibilidade daquele jovem ter ali, tocar naquela pessoa que antes ele só via numa televisão, naquele profissional renomado. Histórias, todo mundo ali, histórias de vida. Eu lembro histórias lá de um colega nosso, o Rogério da RHG, onde ele contou a história dele, quando ele veio de Guarda-Mirim até hoje, uma das maiores seguradoras aqui da região. A jornada dele de vida, isso ser fonte inspiradora para jovens. Verdade. Essa parte que eu falo que é a parte mais deliciosa do Geração de Vencedores. É você ter contato ali com a pessoa, ensinando, passando alguma visão, contando a história de vida dela e com isso inspirando. Tanto que se a gente for ver os sucessos que nós temos aí na Geração de Vencedores, eu falo, iniciei a terceira jornada que eu vou estar junto com você te ajudando nisso daí. Vamos iniciar sim, vamos se Deus quiser. Ô Luiz, e agora vamos dar uma dica, agora você como experiente, acho que as suas dicas aí, principalmente para os profissionais, porque muitos estudantes, meus alunos mesmo, muitos acompanham o podcast, advogados, colegas, mas como é a nossa área, né? Qual é a principal dica que eu vejo que o pessoal está entrando no mercado assim, com poucos conhecimentos, muito teoria e pouca prática, né? Para você chegar e se estabilizar no mercado, que o problema hoje é sobreviver, eu acredito, na advocacia, né? Sobreviver assim no início de carreira não é fácil, né? Pouca experiência. Quais as dicas que você dá, né, pelo conhecimento que você tem hoje? Se você estivesse começando hoje, você pegou a carteira de OAB hoje, o que você faria? Primeira coisa, deixar de ser generalista. Entendi. Porque o generalista, todo caso novo que ele for entrar na mão, ele vai precisar estudar muito todos os casos. Então ele não vai ter ali, sentir pelo cheiro. Eu falo que eu gosto de pisar na empresa e ali eu já consigo ver os problemas, já melhora até minha venda. Então vamos supor ali, se você for querer, se formou na faculdade, se você for generalista, todo caso vai ser novo. Se todo caso é novo, você precisa estudar. Você vai conseguir desenvolver? Consegue desenvolver, mas você não vai conseguir desenvolver tão bem. Tem uma frase que diz que quem faz tudo acaba não fazendo bem nada. Nada, né? Acaba sendo meio pato, né? Então é naquele ponto. Então, se a pessoa puder trazer ali uma área, uma segmentação, é a melhor coisa que ele tem. Porque ele vai estudar tanto aquilo, ele vai se tornar...
experiência master naquilo. E as pessoas vão enxergar ele como mestre dentro dessa área. Maravilha. O meu exemplo que eu dou. Quando eu estou advogando para uma empresa que não é um segmento que eu conheço, igual comecei a advogar agora para uma indústria química. Sim. Primeira coisa que eu passo lá 1, 2, 3 dias dentro da empresa para entender realmente o setor produtivo, entender as particularidades, daí trazer ali o que é similar com as outras empresas que eu advogo, para entender o setor produtivo da pessoa, para depois começar a aplicar realmente aquele serviço que eu vou fazer, entenda o negócio da pessoa. Agora imagina se você for querer atuar em diversas áreas, tributário, penal, previdenciário, não tem como você trazer. Então, especialidade. A especialidade seria uma dica, né? Não precisa ainda ser uma especialidade tão grande, só vou advogar para determinado tipo de empresa. Entendi. Porque não. aparecem outras coisas também, né? Mas concentra ali, você é advogado trabalhista, fica no trabalhista. Vai surgir algumas coisas parecidas ali no meio do caminho? Uma aposentadoria de algum funcionário? Vai surgir. Vai surgir às vezes que um funcionário acaba furtando, roubando alguma coisa e você tem que ir na delegacia fazer. Perfeito. Vai surgir. Mas você fica ali na sua determinada área. Acho que é a parte principal que eu daria dica hoje. Maravilha. E quais os seus critérios, assim, você para um estagiário, um advogado júnior que quer entrar no mercado, que quer ser contratado por um escritório grande como o seu, ou quer ser contratado, ele precisa ser contratado? Não digo que hoje o meu escritório é grande, Nelson. Entendi. Hoje o meu escritório está muito especializado. Entendi. Então, dentro dessa especialidade, hoje eu falo, se eu fosse contratar um estagiário... Quais são, assim, os pré-requisitos? Não precisa ter vivência na área, Entendi. Mas ele precisa ter o conhecimento lógico. Conhecimento lógico, ele não vem através da internet. Conhecimento lógico não vem através do chat GPT. Conhecimento lógico não vem nem através ali da legislação. Ele pegar uma problemática e ele trazer 1, 2, 3 possibilidades de solução para aquele problema. Acho que é a parte principal que eu vejo. Porque... Um exemplo que eu dou. A gente começou a trabalhar lá numa empresa, naquela empresa eu precisaria fazer uma regulação com relação às horas extras, tudo isso. Perfeito. Ele não precisa saber da lei. Entendi. Mas eu precisava que ele entendesse o assunto e nesse entendimento do assunto a gente começasse a explorar, por mais bizarra que fosse a ideia, para a gente tentar trazer soluções para depois estudar a viabilidade daquilo frente à legislação. Então, o que eu precisaria? Que ele tivesse um conhecimento de leitura, um conhecimento amplo na vida. Entendi. É hoje que eu falo assim, a pessoa não precisa ter ensino técnico, não precisa ser muito técnico. Hoje, o estagiário, se eu fosse contratar, é aquela experiência de vida. Tem que ter a mente aberta. Mente aberta. Entendi. Mente aberta às experiências. Para novas experiências. Isso, novas experiências. Ô, Luiz, hoje se fala muito aí que a inteligência artificial vai tomar os empregos de vários setores, inclusive dos estagiários, dos advogados. Até que ponto isso você acha que tem o fundo de verdade? Mas o que pode ser ter o diferencial assim para que ele consiga, para que nós, né, consigamos usar a inteligência artificial não como nosso senhor, mas como um servo, como um escravo nosso, não o senhor, né? Vai mudar, Nelson, a qualidade do profissional. Entendi. Antigamente, se a pessoa tivesse um conhecimento de informática, ele conseguiria desenvolver. Vamos supor hoje o profissional para utilizar hoje inteligência artificial, o que é mais importante para ele é saber como perguntar. Entendi. Se a pessoa sabe perguntar bem, ele vai ter boas respostas. É verdade. O prompt que todo mundo fala, nada mais é que são comandos, perguntas daquilo que eu quero de direcionamento. Vamos supor, a gente tem aqui a imagem aqui do TamunaCast. Para você descrever essa imagem, você precisa ter um conhecimento. Sim. Você precisa descrever essa imagem da maneira que você quer para a inteligência artificial te entregar essa imagem. Por exemplo, um terraplanista já não acreditaria naquela imagem. Então, não, eu quero que tenha aqui a camada de ozônio, eu quero que o horizonte esteja aqui na altura de tal lugar. Então você precisa começar a descrever essa imagem. Eu quero que tenha nuvens aqui, mas que eu consiga ver um pouco. Você precisa descrever essa imagem da melhor maneira possível. Verdade. Por quê? Para diminuir a questão do retrabalho. Eu quero uma imagem realística. Ok, então você precisa saber perguntar. Sabendo perguntar, você vai conseguir ter na primeira resposta a maneira adequada. Mas olha que interessante. Você não conhece a resposta. É verdade. Você pergunta mais ou menos. Ele vai te responder mais ou menos. Mais ou menos. E você vai pensar que aquele conteúdo está o mais rico. Porém, não. Se você tivesse perguntado ainda melhor, a resposta ainda estaria ainda melhor. Então, hoje o que vai mudar é uma pessoa que tem vivência. Eu digo hoje, se um senhor que tem aí conhecimento, viajou, experiência da vida, que ele leu muito, se ele for trabalhar dentro do chat GPT
comparado com o jovem que é da área de informática, o senhor ele vai dar um baile Acredito no jovem. que sim. Por ele ter essa vivência para fazer uma pergunta adequada. Né? Maravilha. Eu acho que, então, o meu ponto de vista com relação à tecnologia, maravilhoso. Porém, hoje, inteligência artificial eu utilizo no meu escritório. Sim, utilizo no meu escritório. Tenho meus próprios prompts frente a isso. Eu, quando faço uma entrevista com um cliente, as particularidades que eu tenho depois daquele cliente, frente às áreas, vamos supor, dessa indústria química, eu vou alimentando tudo dentro da minha base de dados para que quando eu precisar elaborar uma resposta para aquele cliente, já tem algo que foi visto lá no passado. Entendi. Então, eu utilizo a inteligência artificial, tá no meu escritório, a pessoa que for trabalhar no meu escritório vai utilizar. É curioso, né? Que você é bastante tecnológico, acompanha o seu escritório, já é basicamente virtual, né? Hoje, Sim, 100% online. 100% online. Mas, por outro lado, o BNI já é o aspecto comportamental que manda ali, né, a reciprocidade, né? O giver's gain, o trabalho... o network, olho no olho, né, Nelson? Olho no olho. Né, onde a inteligência artificial jamais vai ter sucesso, né? Já utilizei inteligência artificial dentro do próprio BNI. Entendi. Então, vamos lá. A gente estava com uma dificuldade na equipe. Então, eu primeiro pergunto para ele se ele conhece o BNI. Eu conheci o BNI. Eu coloco as particularidades que a gente tem da nossa equipe. Certo. Coloco qual é o objetivo que eu penso em enxergar. Coloco quais são as vírgulas no meio do caminho. E, frente a isso, ele deu um plano de ação. Dentro desse plano de ação, eu ajustei para a nossa realidade, aplicamos e deu certo. Maravilha, maravilha. Unir a tecnologia ao aspecto humano, né, de todos os trabalhos, inclusive da advocacia. Sim, sem dúvidas. Com isso a gente já vai caminhando para a parte final do podcast, né, do Tá Numa Cash. Eu gostaria que você fizesse aí os agradecimentos e desse a dica final, a mensagem que você considera importante assim, para o nosso público em geral. Tá bom, Luiz? Nelson, aqui foi passamos rápido por vários assuntos, tá certo? Alguns assuntos que a gente poderia às vezes até aprofundar mais, fica para uma outra oportunidade. Mas acho que a parte principal é nunca ficar na zona de conforto. Entendi. A zona de conforto é um local quentinho, um local gostoso, é muito bom, é um conforto ali, mas a pessoa tem que sair da zona de conforto dela, buscar ali novos desafios. Esse novo desafio, a pessoa precisa ser multicultural. Entendi. Então, precisa entender um pouco, sim, das mais diversas áreas, para ele ter um conhecimento amplo. E, claro, aquela área que ele for atuar, ele precisa ser muito técnico em cima daquilo que ele se propõe a fazer. Perfeito. A responsabilidade frente a compromissos acordados. Então, ele descobrir aquilo que motiva ele diariamente. E mesmo se ele acordar não motivado, ele tem que levantar, fazer acontecer e ponto final. Verdade. Motivação e ir pra cima mesmo. E sair da zona de conforto e ponto final. Sair da zona de conforto e ponto final. Bom, quero agradecer mais uma vez imensamente ao meu amigo Luiz Farias, né? Acho que foi um bate-papo assim, bastante produtivo, um conteúdo importante. Ele é uma pessoa que tem uma mensagem muito boa e tem informações muito teórico-práticas, né, que ele já passou, que serve para qualquer área, não só para o advogado, tá? Quero agradecer ao empresário Robson Guedes, o Robinho, né, da Contabyte, né, e ele também tem o podcast dele, o ContaCast, e é onde nós estamos aí gravando este episódio, tá? Quero agradecer a todos os espectadores, aqueles que acompanham já há bastante tempo não, alguns meses, né? E os que estão chegando também serão sempre bem-vindos. Convido a todos a se inscreverem no meu canal de YouTube, me seguirem nas redes sociais e estamos sempre juntos. Até a próxima semana, pessoal. Mais uma vez, gratidão também ao Rock, ao grande jovem que está nos apoiando hoje na parte de imagem e som. E é isso aí, Luiz. Foi um prazer estar com você. Obrigado, Nelson.